O que eu aprendi com Renato Cariani e com Napoleão Hill? Se você não me conhece, eu sou Caterina Herrera, eu sou consteladora sistêmica. E sim, eu assisto podcasts. E quem não conhece o Renato Cariani, ele é um bodybuilder, é um empresário muito bem sucedido. E ontem eu assisti ele num podcast, ele contou uma história que é uma coisa que eu sempre falo aqui, e eu quero falar sobre isso, tá? Uma dos segredos da riqueza, das lições da riqueza que o Napoleão Hill comenta em vários livros dele, é que colhendo dados dos homens bem-sucedidos, como Henry Ford, Andrew Carnegie e todos os outros, que eles tinham um mastermind de homens bem-sucedidos em que eles se reuniam para trocar figurinhas entre eles. Todos tinham dado mais do que aquilo que recebiam para fazer. Então, assim, a fórmula, uma das, fórmulas daqueles homens eram ter dado mais. Em 2005, eu já estava na área que eu atuo hoje, que é a área de traduções. Eu também trabalho nessa área de traduções. E eu era funcionária, não tinha minha empresa. E eu atendia grandes laboratórios farmacêuticos, todos que você possa imaginar que produzem pesquisas no Brasil, eu atendia. E eu atendi o departamento de pesquisa clínica, então quem solicitava as traduções nesse departamento, que são os documentos que vão para a Anvisa para ser submetido lá para aprovação de remédios, eram os assistentes de pesquisa clínica, os trainees. Quem que eram essas pessoas? Pessoas que tinham acabado de sair da faculdade de farmácia, ou que estavam cursando e estavam sendo estagiários. Eu acompanho essas pessoas pelo meu LinkedIn até hoje. Essas pessoas eu percebia. Eu já tinha 30 e poucos anos, aquelas pessoas eram muito jovens, tinham 20 e poucos. Eu percebia assim no dia a dia, na rotina de trabalho, porque todo dia se trabalha com essas pessoas, porque os documentos são diários. Eu percebia quem ia evoluir e quem não ia. Falava, essa pessoa é um avião, aquela pessoa é encostada. Dava para perceber. O encostado perdia documento, pedia as coisas para mim, era braço curto. O que é braço curto? Aquela pessoa que ela tem preguiça de procurar o que ela precisa nas planilhas dela, ela fala assim, você lembra não sei o que lá, você pode procurar para mim um documento e tal, porque sabe que eu sou fornecedora, eu vou dar um jeito de arrumar o que a pessoa precisa. Essa pessoa é braço curto, ela é desorganizada, ela é folgada, porque é mais fácil a gente perguntar para o outro do que a gente procurar. E eu sempre que eu treinava alguém que entrava para me ajudar, eu falava, primeiro você procura em tudo que é lugar. Depois que você não achou, você pergunta para mim. Por quê? Porque isso diferenciava a pessoa que era proativa da pessoa que eu chamo de braço curto. Que é o braço curto? Que a pessoa não estica para pegar, sabe? Ela não levanta para pegar. Se o braço dela não alcançar, ela vai pedir para alguém. E aí ontem, o Cariani estava num podcast, ele contou uma história de uma pessoa que hoje é o diretor da empresa dele, geral, e eu achei genial, porque eu achei que isso exemplifica tudo que eu sempre falo aqui. Bom, eu não preciso dizer que essas pessoas que em 2005 eram assistentes e tal, que se diferenciavam das demais, hoje eu vejo elas no meu LinkedIn como diretoras, coordenadoras dessas mesmas grandes empresas. Então você imagina que essas pessoas entraram ganhando, sei lá, R$1.000 e poucos e hoje tem salários de 70, 80 mil, né? E são pessoas jovens, que agora devem ter menos de 40 anos, 30 e poucos anos. Por quê? Porque elas entregaram antes. Como eu sou consteladora sistêmica, essa é uma das leis sistêmicas, que é a lei do equilíbrio. Porque quando eu saio da minha casa, quando eu saio da esfera familiar, do mundo infantil, e eu entro para o mundo dos adultos, eu entro de mãos vazias no jogo. Eu primeiro preciso dar, para depois receber. E não é assim que as pessoas do efeito manada estão fazendo. Elas entram no mercado de trabalho, em qualquer lugar, se achando cheia de direitos. Uma pessoa dessa dificilmente consegue galgar degraus muito altos, porque
Nenhum empregador quer um tipo de pessoa assim, porque no longo prazo você fala, essa pessoa vai me dar problema. Essa pessoa, ela sempre vai querer mais, e ela vai sempre dar menos, e essa pessoa abaixa a produtividade de toda a equipe. Porque se eu recompensar esta pessoa pelo pouco que ela faz, todos os demais vão fazer menos. É o que acontece numa equipe onde um chefe ou um empregador, ele beneficia aquela pessoa que ela tem um nível cognitivo baixo, abaixo do cargo que ela tem, mas ela está saindo com o chefe. No longo prazo, toda a equipe começa a baixar a produtividade, porque fala assim, pô, aquela fulana lá é burra, né, não tem capacidade cognitiva para fazer aquela função que ela faz, sobrecarrega toda a equipe e ela está ganhando mais, ou ela está tendo uma comissão melhor, cai a produtividade. No longo prazo, esta pessoa ela não vai ficar na equipe. Ela vai ser substituída por outra que pode fazer a mesma função que ela faz, tanto trabalhando quanto saindo com o chefe. Então, é uma coisa que não se sustenta, tá? É um péssimo meio de você querer subir na vida. Eu acho que se você acompanha meu canal, você não usa esse meio para subir na vida. Se usa, mude a tática, porque ele não se sustenta. A história do Renato Cariani é o seguinte, ele comprava sapatos sempre numa mesma loja e ele percebia que o vendedor que atendia ele era muito diferente dos demais. O que ele percebia? Uma coisa que uma pessoa que tem inteligência emocional faz. Mesmo que ela esteja com problemas pessoais, mesmo que ela esteja com raiva do chefe, mesmo que ela tenha brigado com os colegas de equipe, ela não repassa isso para o cliente. Ela vai fazer o melhor atendimento possível para o cliente. A pessoa que tem raiva do patrão e faz um desempenho, um trabalho mal, está se dando um tiro no pé. Está tomando veneno, querendo que o patrão morra. Você é substituível. Todos nós somos substituíveis numa equipe. Ninguém é substituível numa equipe. Pode ser que a pessoa venha, você pode ser substituído, como já aconteceu comigo, você sai e tem que pôr 3 para fazer o que você fazia, mas você vai ser substituído. E esses 3 em 6 meses estão dando conta de tudo, tá? Quando você faz isso, você está se dando um tiro no pé porque você não sabe o que está acontecendo ao redor. Então o Renato percebia isso nesse rapaz e pensava, se um dia eu precisar contratar alguém, eu vou contratar esse cara. Esse cara é um cara confiável, porque esse cara ele trabalha para ele trabalha para o cliente, ele traz serviço. Um dia esse cara chegou pro Cariani e falou assim, me dá uma oportunidade na sua fábrica, mesmo que seja de faxineiro. Eu te prometo que você não vai se arrepender. O Cariani deu uma oportunidade para ele de auxiliar de produção, uma coisa assim. Trabalho de chão de fábrica. E ele falou que ele era o único cara que usava os equipamentos de segurança sem precisar ser cobrado. Isso é muito difícil, eu já trabalhei com chão de fábricas, tem que descer toda hora e pedir para colocar óculos, colocar fone de ouvido, colocar luva, porque os caras não têm essa disciplina, embora seja o corpo deles, né? Mas eles não têm, porque algumas pessoas têm ainda a mentalidade de que se acontecer alguma coisa, ela pega uma indenização e se aposenta para o resto da vida, né? Mesmo à custa de colocar sua saúde em risco. E esse cara, ele estava sempre com o uniforme limpo. Ele falou que na fábrica dele, os uniformes são lavados lá dentro. Ele trabalha com encapsulados. Então, ele precisa de higiene. E ele falou que os uniformes com mais higiene. Então, o cara se diferenciava de todos os demais. Usava EPI, uniforme limpo, pontualidade e tal. Você pode imaginar, num chão de fábrica, quanto bullying esse cara não sofria? Deviam chamar ele de tudo que é nome. Deviam chamar ele de puxa-saco, de querer ser puxa-saco do chefe, enfim. É óbvio que esse cara entregava mais no dia a dia dele, na rotina dele, e que ele foi subindo, né? Ele, auxiliar de produção, operário de produção, supervisor, gerente. E ele voltou a estudar. Esse cara entrou lá, ele tinha até a 8ª série, ele fez um supletivo, ele falou pro cara, ele falou assim, o que você acha de fazer uma faculdade de química? O cara falou assim, ó, faculdade de química é muito difícil, mas eu te dou toda a força. O menino fez primeiro um curso técnico em química para poder ser técnico lá de laboratório. Fez a faculdade de química, não deu conta, achou que
para a cognição dele aquilo era muito difícil, mudou, migrou para administração e hoje o cara é o diretor geral lá da empresa. Por quê? Porque ele primeiro deu, ele aproveitou cada oportunidade. Cada tempo vago que ele tinha, ele estudava. Se você pega a história dessas pessoas bem-sucedidas, você pega esse menino que está agora aí, esse Thiago Finch, esse menino é um avião, vê a história dele, ele aprendeu tudo sozinho. Ele não saía de casa, todo mundo saía, ele ficava estudando, ele aprendeu inglês sozinho, para poder estudar as coisas americanas, para poder ser inovador. E realmente ele foi. E você pega esses moleques aí de 15 anos que estão milionários e olha a história deles, é todas iguais. Ah, eu estudava de noite, eu não saía de final de semana, meus amigos saíam, eu não saía. Eu tinha 500 mil na conta, mas eu andava com o celular quebrado, porque eu investia mais na minha empresa. Eu era um dono pobre de empresa rica. Então você pega a mentalidade dessas pessoas, é uma mentalidade diferenciada. Por quê? Porque eles não foram no efeito da manada. Você imagina se esse cara tivesse pedido oportunidade para o Cariani, tivesse entrado lá no chão de fábrica e pensasse assim, se eu for diferente aqui, eu vou ser excluído, então eu também não vou lavar meu uniforme, eu também não vou, eu vou entrar na deles. Você imagina? É a mesma coisa na vida. Você pode ser o cara que sai do trabalho e vai para o bar tomar um chopinho. Ou você pode ser um cara que sai do trabalho e vai para sua academia, e vai para sua faculdade, e vai para sua MBA. Conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar, e ele vai diferenciar onde quer que você esteja. Você pode estar num emprego muito abaixo das suas capacidades, porque é aquilo que apareceu para você fazer e você estava precisando. Tá? E que conhece a minha história, sabe que eu já passei por vários momentos como esse. Eu dava o meu melhor naquilo que eu fazia. E eu conseguia aumentar o faturamento dos lugares, mesmo não estando diretamente ligada àquilo. Por quê? Porque eu tinha a cabeça do dono. Eu pensava como dono. Eu trabalhava no escritório que no verão eles faziam chá mate e chegava no final do dia, eu via que não saiu chá, eu comentava, falava, olha, não faz chá porque tá sobrando aí, tá indo pro lixo. Tinha essa preocupação, tá? Então assim, tenha a cabeça de dono, dê mais do que aquilo que você foi pago para fazer. Sai desse efeito manada de achar eu só trabalho por dinheiro, eu não sou bem recompensado, eu ganho mal. Enquanto você estiver nesse lugar de trauma, drama e reclamação, as coisas vão ficar muito difíceis para você. E olha só, por mais que você ache que ninguém está vendo o que você está fazendo, porque teu chefe não te dá valor, porque o teu empregador não te dá valor, alguém já vai ver. Do mesmo jeito que eu percebia quando eu era fornecedora dessas pessoas, desses estagiários, desses assistentes, eu de longe eu percebia quando a pessoa se desenvolveu ou não, pelo jeito como ela entregava o trabalho dela. De repente, uma pessoa que você está atendendo, uma pessoa que você está vendo, é alguém que pode te dar uma oportunidade melhor, pode até te propor alguma coisa que você nem espera. Tá? Eu vou ficando por aqui, eu peço para você me seguir no Instagram. Meu Instagram é Caterine Riera Terapias. Se você quiser passar uma consulta comigo, numa sessão de constelação, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para esses produtos que eu tenho para te oferecer, tá? Que são os e-books, tem e-book gratuito e a sessão de constelação. Gratidão!